Bom dia, aqui é Larissa Pérez, analista de ações da XP Investimentos. Esse é o Morning Call, da segunda-feira, dia 11 de outubro. Na semana passada, a Bolsa Brasileira passou quase todos os dias praticamente estável, salvo na sexta-feira, quando os ganhos se aceleraram após a divulgação da inflação no Brasil e do payroll nos Estados Unidos. Uma leitura positiva desses dados levou o Ibovespa a fechar o dia com um ganho de 2%, terminando a semana com leves perdas de 0,06%, aos 112.833 pontos. Já nessa semana, os investidores devem ficar de olho no início da temporada de resultados do terceiro trimestre nos Estados Unidos, iniciada tipicamente com a divulgação dos balanços dos grandes bancos americanos. Além disso, do lado internacional, teremos ainda nessa semana a divulgação da ata da última reunião de política monetária dos Estados Unidos, a divulgação de dados de produção industrial de agosto na zona do euro e da inflação de setembro na Alemanha, além de dados do setor externo e inflação ao consumidor na China. Todos dados que são termômetros importantes da recuperação econômica após as restrições provocadas pela variante Delta do coronavírus. No cenário doméstico, a CPI da pandemia se encaminha para um final, e a PEC dos precatórios deve seguir para votação em breve. Além disso, a proposta de alteração no ICMS deve seguir em discussão no Congresso. Hoje, os mercados globais amanhecem levemente negativos, ao passo que preocupações com a retomada econômica global escalam em virtude dos elevados preços do petróleo e da crise energética mundial. Na China, as ações de tecnologia apreciaram-se 3% após o anúncio de que a Meituan será penalizada com uma multa antitrust mais baixa do que o esperado. O Bitcoin amanhece em alta de 3,4% à medida que investidores especulam sobre uma possível aprovação de um ETF que investe em contratos futuros pela SEC, que é basicamente a CVM americana. Por fim, o petróleo segue a sua sequência de alta, registrando ganho de 2,3% essa manhã, com descontínuo balanço entre oferta e demanda pela commodity globalmente. Do lado de economia, destaque para o relatório de emprego nos Estados Unidos, divulgado na última sexta-feira, dia 8. O documento mostrou a criação líquida de apenas 194 mil empregos na economia local em setembro, resultado muito inferior às expectativas do mercado, de 500 mil empregos. O ritmo mais lento de geração de vagas deveu-se, em grande medida, à contração da população ocupada no setor público, enquanto o setor privado exibiu números sólidos. Vale ressaltar que os resultados de julho e agosto foram revisados para cima, e que a taxa de desocupação americana atingiu 4,8%, o menor patamar desde fevereiro de 2020. Com isso, acreditamos que os dados relativamente fracos de setembro não irão alterar as decisões de curto prazo do FED, que deve anunciar formalmente o início da redução gradual de suas compras de ativos, o chamado tapering, na próxima reunião de política monetária, no início de novembro. No Brasil, o IPCA de setembro, também divulgado na última sexta-feira, dia 8, apresentou elevação mensal inferior às expectativas. Apesar disso, o índice registrou a maior taxa de variação acumulada em 12 meses desde fevereiro de 2016. Mantemos o cenário de inflação bastante pressionado no curto prazo, como reflexo dos preços de commodities em níveis altos, petróleo sendo o maior destaque, a taxa de câmbio depreciada, as restrições nas cadeias globais de suprimentos e os efeitos da crise hídrica no Brasil. Nesse sentido, projetamos uma alta de 9% para o IPCA de 2021. Por fim, no campo político, a Câmara dos Estados Unidos deve votar nesta terça-feira, dia 12, uma medida que eleva o teto da dívida em 480 bilhões de dólares. O projeto já foi aprovado no Senado e não se esperam empecilhos na Câmara, onde os democratas têm maioria. Segundo estimativas do Tesouro do país, o valor deve ser suficiente para manter a solvência do país até o dia 3 de dezembro. Portanto, o debate deve ser retomado somente no final do ano, ao mesmo tempo em que as discussões sobre orçamento para o governo e entes públicos terá que ser retomado. Nesse contexto, cresce o apoio entre democratas para a eliminação do teto da dívida, mas as conversas são incipientes e a expectativa é que não haja acordo sobre o tema devido à composição atual do Congresso. Todos os relatórios do nosso time ficam disponíveis no site conteúdoxp.com.br e por hoje é só. Uma excelente semana a todos!